muita gente fez. A primeira live, infelizmente, o Instagram não salvou, mas na segunda live a Dani recapitulou, trouxe o conteúdo novamente. A gente vai compartilhar o link com vocês depois, porque a gente conseguiu salvar a segunda live. E hoje a gente vai falar especificamente sobre como a criança interior influencia os nossos processos de maternidade. Então, a gente vai convidar a Dani para a gente poder começar o conteúdo. Vamos lá, guardando o convite, guardando um pouquinho a Dani entrar. Miriam, como faz para participar? Na minha bio tem o link, você pode me mandar direct também. Quem tiver interesse, né? A gente já tem gente perguntando do workshop, Dani. Então, na minha bio tem o link do workshop, tem todas as informações lá. Mas você pode me mandar também mensagem por direct ou para a Adriana, da Fesoterapia. Na minha bio também está lá. O link também está na bio dela e a gente conversa e passa todas as informações. Dani, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Bom dia, amores. Bom dia para todo mundo que está aqui. E tem sido tão gostoso, né? Essas manhãs, assim, eu falo que eu estou com saudade. O pessoal pediu para continuar fazendo, né? Mas realmente tem sido muito legal. Estou muito feliz de hoje trazer mais especificamente, né? Falar sobre a maternidade e a criança interior. Não sei se a Adri quer falar mais alguma coisa, a Ju, para a gente poder estar aqui. Eu só queria falar um pouquinho com vocês, né, que estão aqui, que a gente estava conversando antes da gente começar, né, com a Dani, porque eu e a Ju, a gente está aqui no Rio, né, a gente mora no Rio, e a Dani vem para cá, né, dia 27, 28 de abril, como a gente está convidando vocês para a Jornada da Alma, e a gente está muito mexida, porque esses últimos dias aqui no Rio têm sido muito difíceis, ainda está chovendo, e realmente essa chuva nesse volume, né, escancarou tanto descaso, tanto descuido com a nossa cidade, com as nossas coisas, e muitas tragédias aconteceram, né, tem mortes já marcadas na cidade, confirmadas, e especificamente uma foi muito próxima à nossa, né, uma família perdeu a avó e a neta num soterramento, e então, né, a gente conhecia pessoas que conheciam essas pessoas, então a gente ficou muito mexida. Eu, particularmente, compartilhei o desaparecimento delas e minutos depois já confirmaram que encontraram os corpos, né? Então a gente está muito sentida, foram muitas outras mortes, com certeza algumas que a gente ainda nem tem registro, né? Porque são em morros, em áreas que são ainda mais atingidas quando essas coisas acontecem. Então, a gente está muito sentida e o tema hoje ser maternidade, ser como uma criança interior afeta a nossa maternidade, faz tudo fazer sentido, né, para a gente e, ao mesmo tempo, essa sensibilidade nossa ainda ficar mais aflorada, porque tudo remete a gente ao que a gente está fazendo aqui, né, qual é o nosso propósito aqui e como estão nossas relações, né? Porque a gente realmente pensar como que a gente está construindo e cuidando das nossas relações, porque realmente vida e morte, né? De um dia para o outro, é um sopro e a gente precisa cuidar de quem a gente convive, das pessoas que a gente tem responsabilidade, né? Então, a gente está mais sensível e isso só tem como ser positivo ao nosso olhar, porque emoção é vida, né? Mas aí a gente queria colocar de todo o coração a nossa solidariedade e nosso afeto mesmo para essas famílias, para essas pessoas e dizer que a gente está sentindo muito. E é muito bom a Dani vir para cá ainda esse mês, porque a gente tem buscado, né, ferramentas que fortaleçam a gente de que tudo vale a pena, que tudo faz sentido, tudo tem uma razão e a gente está aqui para viver tudo que a gente tem que viver. Né? Obrigada, Amore. Obrigada, viu, Adri? E eu acho que esses momentos, né, difíceis, desafiadores, e principalmente situações que a gente passa por perdas, né, sempre nos convidam a uma reflexão mais profunda.
a olhar para as nossas vidas, né? A olhar para a forma como a gente está aqui, quando a gente está presente, o quanto a gente não deixa para amanhã, né? Coisas que a gente, pendências que às vezes a gente arrasta uma vida inteira. O quanto muitas vezes eu estou aqui com a minha filha, com meu filho, mas não estou. Né? Então, que a gente possa, né, de alguma forma, usar isso de uma forma positiva, essa dor. Todos nós estamos vulneráveis e suscetíveis a isso, todos nós. E falar de criança interior, né, e falar de maternidade é uma coisa que se mexe muito comigo. Eu já disse, né, nas lives anteriores, que todos nós, quem está vivo, quem já foi criança um dia, tem uma criança interior, inevitavelmente, por melhor que os nossos pais tenham sido, eles são humanos. E a criança, em algum momento da sua vida, ela sentiu dor, né? E nós, como mães, como pais, a gente também falha com os nossos filhos, inevitavelmente, né? Então, a gente, estando aqui já é uma pré-condição para a gente trabalhar a criança interior. Mas quando a gente fala de maternidade, e aí, né, eu tenho até um programa que eu trabalho isso, a maternidade como portal de cura, porque para mim a maternidade, ela veio como um grande convite, assim, para a gente olhar para isso, para escancarar, né, aquilo que a gente disfarçou, aquilo que a gente evitou, aquilo que a gente fugiu, aquilo que a gente mascarou, inclusive de nós mesmas, né? A gente conta uma história tão bem contada pra gente, é só o outro que a gente mente pra nós. Nós contamos mentiras pra gente, a gente acredita naquilo. E aí, quando um filho chega, isso pode ser muito difícil, porque ele traz tudo à tona. Ele coloca luz naquilo que estava na sombra. A Laura Gutman, eu gosto muito dela, uma psicóloga argentina. Tem um livro, né? A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. É um livro que me marcou muito. E porque é isso, né? A sombra no sentido de o que eu não estou vendo? O que eu negligenciei no meu processo, da minha vida? E que quando um filho chega, ele nos convida, ele quase que nos empurra para olhar para isso. Olha, é muito lindo se a gente olhar por essa ótica, o quanto isso é divino. Né? Um filho nos dá a oportunidade de olhar para isso, sabe? De curar aquilo que não está curado, de cuidar daquilo que não foi cuidado ainda. Então, às vezes eu vejo tantas mães e pais sofrendo, né, com os filhos, com as dificuldades, e eu gosto muito de olhar como essa oportunidade, assim, nossa, eu posso olhar para isso. Eu estou sendo convidada, eu tenho a chance de olhar para isso agora, né? Então, falar de maternidade tem tudo a ver com falar da nossa criança, o quanto às vezes a gente projeta nos filhos as nossas dores, o quanto a gente cria expectativa em relação ao filho. E então é um convite muito especial. Quem aqui é pai, mãe. E por que mãe, né? Pega mais com mãe? Falar, mas não tá justo isso. Eu falo de mãe, né? E eu brinco e falo, olha, daí não é comigo a conversa. Sei lá com quem você vai conversar com isso. Não fui eu que inventei essa história, mas é no útero da mãe que se dá a vida, de uma mulher. Então, a primeira relação que essa criança experimenta é com sua mãe, não é seu pai, é com a mãe. A fusão dessa criança acontece com a mãe. Mãe e bebê são um só durante muito tempo. As emoções se fundem, as sensações se fundem. Então, tudo aquilo que eu estou sentindo, de alguma forma, meu filho sente, minha filha sente. Tudo aquilo que a minha mãe sentiu, de alguma forma, eu também registrei, está aqui comigo. Então, uma coisa está totalmente interligada à outra, né? E é assim que é. O pai vai entrar na jogada? Sim, vai entrar. Mas ele vai entrar de uma forma diferente, num outro momento. Por isso, nós, enquanto mães, às vezes eu escuto alguém falar assim, nossa, então tu tá comigo agora, né? E eu brinco e falo assim, olha, eu acho bom que tá comigo. Porque imagina se tivesse tudo na mão do meu marido, ou da minha mãe, ou do vizinho, aí eu ia ter que rezar para eles fazerem alguma coisa com isso. Né? Como tá na minha
Irmãos, olha que oportunidade, eu não dependo de ninguém para fazer nada. Eu só dependo da minha decisão, da minha escolha, da minha coragem de olhar para aquilo que dói, mas que hoje, adulta, eu tenho condição de olhar, para que os nossos filhos não precisem carregar aquilo que não é deles, né? As dores que são nossas. Então, quero compartilhar uma experiência que eu vivi com a minha filha. Na verdade, não foi com a minha filha, né? Não sei se eu contei aqui na live isso ou não, mas sobre o sono dela, né? Eu trouxe uma situação para constelar, foi no primeiro módulo de constelação, a César tinha 1 aninho ainda. E eu trouxe uma situação da minha família, uma situação que eu tinha vivido, e o desdobramento dessa constelação, eu fiquei de frente com a minha mãe, né? Um representante da minha mãe, e aí a consteladora pediu para colocar uma pessoa para ser a minha filha, para representar a minha filha. Quando a representante entrou no lugar da minha filha, eu não tinha falado nada da Cecília até então, a representante começou a bocejar, assim. Gente, assim, instantaneamente, ela entrou no lugar e ela começou a bocejar. E aí a consteladora olhou para mim e falou, sua filha não dorme? Não dorme bem? E aí eu virei, assim, toda orgulhosa de mim, né? E falei assim, não, ela acorda muito à noite. Porque ela mama em livre demanda, então ela acorda às vezes 6 vezes à noite, 7. Então, assim, ela não dorme bem. E eu, assim, dentro, um orgulho, porque olha que mãe disponível, acordar 7 da noite, né? E não achar ruim, adorava acordar 7 vezes à noite para dar o peito para ela, me achava foda. E aí, ela virou para mim com toda a delicadeza e a amorosidade da minha professora, e ela virou para mim e falou assim, pois é, porque você, na sua arrogância, você não pede colo para sua mãe. Então, sua filha tem que ficar acordando a noite inteira para te dar colo. Aí eu respirei, senti uma vergonha absurda. Não vergonha das pessoas, sabe? Mas uma vergonha, o que eu tô fazendo? E aquilo, um buraco se abriu e eu fiquei naquilo dentro, assim, para que eu tô fazendo isso com a minha filha? Ela tem só 1 ano, como é que um bebê pode dar colo para uma mãe? Me tocou muito aquilo. E na mesma noite a Cecília voltou a dormir, né? Eu vim para casa, pensando, eu estava em São Paulo, eu vim dirigindo sozinha e quando eu cheguei em casa ela dormiu a noite inteira. Foi a primeira noite de sono da minha filha. E a gente faz, então, muitas coisas sem intenção, sem consciência, né? Porque eu não queria pedir o colo para minha mãe, sabe? Porque eu não queria reconhecer o quanto eu queria ela perto de mim. Eu já trouxe aqui alguns exemplos de que para mim é muito difícil estar com não. Então eu evito pedir, porque é uma máscara. Se eu não peço, a chance de eu receber um não, ela é bem menor. Muito menor, né? Então essa foi uma estratégia que a minha criança desenvolveu, não pedir. Vai lá e se vira. Mas isso tem um custo altíssimo. Isso tem um custo altíssimo, né? Porque a necessidade, ela está ali. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava colocando a minha filha no lugar que não era o lugar dela, que era o lugar da minha mãe, né? E na constelação a gente aprende muito isso. O colo quem dá é mãe, não é filho. O filho recebe colo. Então, Oi. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando esse exemplo que você trouxe, né? Tem uma pergunta aqui que né, vai juntar com a minha. Quando essa mãe, né, não tem mãe para pedir esse colo, ou ela não tem um relacionamento em que isso possa ser feito, né? Ou porque a mãe está debilitada, ou porque a mãe seja fisicamente, ou seja emocionalmente, não existe essa possibilidade de pedir um colo para a mãe, ou é falecida. Como acontece essa dinâmica? Esse é um processo que ele pode ser simbólico. Eu não preciso, por isso que a constelação é tão maravilhosa e eu uso ela como a base desse trabalho da criança interior. Porque a minha mãe pode não estar aqui, ela pode ter morrido, ela pode estar distante, eu posso não ter conhecido a minha mãe. Vamos pensar em crianças que foram colocadas para adoção. Crianças que foram colocadas para adoção, a gente compreende como o pai e a mãe, os biológicos,
Os pais que estão cuidando dela são os pais de criação, que precisam, inclusive, honrar esses pais biológicos. Que eles só puderam ter esse filho porque os pais biológicos não puderam cuidar dele. Então, é uma espécie de eu cuido dessa criança porque esses pais não puderam cuidar. É uma outra postura. Então, eu não preciso que essa pessoa esteja aqui. Então, vou dar um exemplo, né? Esse final de semana eu dei um workshop aqui e uma pessoa muito querida, assim, com uma questão com a mãe muito forte. E a mãe já falecida, né? E a mãe morreu. E até hoje, assim, isso há alguns anos, ela continuava acreditando que a mãe não tinha amado. Que a mãe era muito dura, muito severa, uma pessoa mais velha. E aqui nas vivências, né, e aí a gente faz alguns exercícios, né, no workshop, onde a gente coloca representante para essa mãe, onde a gente coloca algumas situações que elas são, não é real, no sentido de que a pessoa não está ali, ao mesmo tempo tem uma energia no corpo, tem uma sensação que vem, tem uma força, né? E essa pessoa conseguiu, assim, foi muito lindo, assim, ver no segundo dia, ela dizer que ela reconheceu o amor da mãe dela, sabe? Ela falou, nossa, eu lembrei aqui do olhar da minha mãe no dia que ela morreu, ela olhava para mim em silêncio, e agora eu entendi que o amor que ela tinha por mim, e uma vida inteira, eu não tinha reconhecido isso, sabe? E depois ela mandou fotos pra gente da mãe dela, assim, que ela sonhou com a mãe, que ela nunca tinha sonhado com a mãe, né? Desde que a mãe morreu, ela sonhou com a mãe. Então, não tem esse limite. Isso aqui é pequeno, sabe? A gente está falando de uma conexão tão profunda que ela ultrapassa esse concreto. Ela é num nível de alma, né? A gente está falando de um outro lugar, sabe? De uma outra sensação. Eu me lembro de um outro workshop, uma senhora veio, ela tinha quase 80 anos. E eu lembro que quando eu vi, a minha sensação foi assim, meu Deus, o que eu tenho para oferecer para essa pessoa tão vivida, né? E aí bateu um medo em mim, assim, nossa, acho que não tenho o que oferecer para ela. Respirei e falei, o quê? Ela está aqui porque eu tenho algo para oferecer e ela tem algo para receber e também para me oferecer, né? Como de fato ela me ofereceu. E num dos exercícios, ela trouxe pra gente, né, que o pai dela era domador de cavalos. Imagina, ela tinha quase 80, na idade do pai, imagina em que época ele viveu, que tipo de educação ele recebeu, né? Então ela disse, o meu pai domou os filhos, né? E então foi assim que eu fui criada. E ela falou, e aqui no exercício, eu pude olhar para o meu pai e eu senti tanto amor por ele. Aos 80 anos eu descobri que eu fui amada. Então, assim, não tem valor que pague isso, não tem, sabe? É muito lindo o processo, né? De perceber que lá no fundo, todos nós buscamos essa reconciliação. Todos nós, né? Inevitavelmente. É muito solitário o caminhar desconectado dessa fonte. É muito difícil cuidar de um filho desconectado dessa fonte, dessa força, porque essa fonte, ela nos traz força. Né? Ela traz, inclusive, às vezes as pessoas falam, uma coisa muito comum, né, de olhar assim no retrovisor para fazer tudo diferente do que os nossos pais fizeram. Né? Então, os meus pais fizeram tudo errado, então eu vou olhar para ser bem diferente deles. Eu costumo dizer que muitos de nós que procuramos esse caminho de cura, de uma educação mais respeitosa, a gente chega por essa via. A gente chega porque em algum momento a gente reconheceu uma dor e a gente foi em busca disso, né? Mas isso não pode ser o que nos leva adiante. Porque à medida que a gente começa a se conhecer e realmente trabalhar os nossos processos de cura, a gente vai percebendo, hoje eu olho para a minha história e eu percebo assim, que bom que eu passei por essa experiência. Porque eu só estou aqui trabalhando com a criança interior, eu só estou aqui trabalhando com profundidade, porque eu vivi isso. Eu vivi profundamente essa dor. Então, como é que seria se eu não tivesse vivido isso? Né? É aquilo que a gente já falou nas outras lives. Quando a gente deixa de ter pena da gente,
a gente começa a reconhecer uma força na nossa história incrível. Né? Então, é esse o convite. Porque qual é o perigo, né, meninas? É eu começar a dar para os filhos aquilo que eu não tive. É eu começar a oferecer o que a minha criança precisou na minha leitura e não recebeu. Mas será que é isso que meu filho precisa? Será que esse é o pedido dele? Quem é que eu olho quando eu vejo meu filho? Quem de fato eu estou olhando? Né? Quem? Que muitas vezes eu não estou olhando para o filho, eu estou olhando para a minha criança. Eu estou olhando para a minha necessidade. E o que eu costumo dizer é assim, nós temos obrigação de sermos melhores que os nossos pais. Obrigação, isso é um dever. Porque a nossa vida é muito mais fácil do que foi a vida deles. Que hoje nós temos muitos recursos, inclusive de informação. E aqui hoje compartilhando isso, né? Olha que riqueza, que oportunidade. Então a gente tem o dever de fazer uma maternagem mais bonita, né? No sentido de expandir essa consciência. Mas a gente faz isso não com uma postura arrogante. Eu não vou fazer isso porque eu sou melhor que a minha mãe. Porque se eu tivesse nascido lá naquela época, se eu tivesse naquele contexto de vida, talvez eu tivesse feito, inclusive, muito pior. Esse é o convite, né? A gente pode olhar para os pais e reconhecer todas as limitações deles, todas as dores, e olhar aqui e reconhecer, ok, essa história me trouxe uma força. Eu reconheço o que eu quero seguir adiante. E eu reconheço o que eu posso melhorar, inclusive para que os próximos possam também melhorar, né? A gente não está falando isso, entendem que é uma postura muito diferente? É uma busca por amor, inclusive porque eles não tiveram essa chance, eles não puderam, nós podemos. Então, quando vem com essa postura, isso é tão bonito, isso é tão transformador, e senão eu vou sair por aí querendo salvar os meus filhos, ou como psicóloga, como terapeuta da criança interior, ou como vocês que trabalham com famílias, eu vou querer salvar filho do outro. Eu vou querer, inclusive, ser maior do que os próprios pais. Isso é um grande equívoco. Grande distorção. Isso é um perigo, um perigo. Eu preciso honrar essa história, sabe? Para poder transformar isso. É uma mudança de paradigma completa. Que faz toda a diferença no desfecho da história. Nos resultados disso, nos efeitos. Eu acho tão bonito, Dari, né, ouvir você falando e pensar nesse processo, né, desse trabalho de olhar para a nossa criança interior e trabalhar com ela, porque é um pouco até contraditório a gente pensar, mas eu vejo um pouco assim, quando a gente não olha para a nossa criança, né, e não oferece esse acolhimento, existe uma parte de nós que permanece criança. É quase como a gente mantivesse ali, não é criança no sentido positivo, mas uma infantilidade de acusar os pais, imaturidade, de querer ser melhor, uma imaturidade e uma certa cegueira, né? De não enxergar as coisas e permanecer culpando o outro pelas coisas que não estão bem na minha vida, culpando os meus pais, né? E aí independe se foi uma história mais leve, né? Existem histórias muito pesadas, a gente sabe, a gente atende, a gente trabalha com família, a gente troca isso, quantas coisas pesadas chegam, né? Então, independente da história de cada um, é a postura que a gente se coloca diante disso. Então, quando a gente olha, muita gente tem medo, né? Eu vou olhar para a criança interior, eu vou remexer nessas coisas, mas existe um processo aí de caminhar para uma maturidade diferente, que é esse olhar, né, de entendimento, e aí é diferente de concordar com o que os pais fizeram, né? Os meus pais fizeram isso, aquilo, eu concordo, eu acho que eles tinham que ter feito isso, mas como você discorda? Em que lugar que você está? Né? É porque você hoje entende que pode ser diferente e você acha que você tem a possibilidade de fazer diferente por ter novos acessos e uma nova consciência, ou é numa postura de acusação, de raiva? Quando a gente está nessa postura de acusação e de raiva, a gente ainda espera receber algo deles. A gente ainda está na exigência, né? E a gente fica preso nesse lugar. Então, existe essa virada de chave da gente olhar e reconhecer essas dores. E a gente compreender que hoje a gente está numa posição que a gente pode maternar a nossa própria criança interior, né? E a gente pode
viver essas dores, não é ser cego para elas, entender que elas aconteceram, sem acusar, né? E oferecendo simbolicamente para a nossa criança aquilo que ela precisava, porque hoje a gente é adulto e a gente tem essa condição. E aí é um processo que eu vejo de amadurecimento, né? Não que de uma hora para outra a gente, né, vai mudar completamente, mas existe uma virada de chave muitíssimo importante de despertar da consciência, né? Que faz parte desse processo de amadurecer e colocar cada coisa no seu lugar. E aí a gente está muito mais pronto para olhar de verdade para o nosso filho. Então, acho que assim o processo da criança interior influencia demais na nossa maternidade. Porque quando a gente vai trilhando esse caminho, a gente de verdade vai se tornando mais pronto para olhar para esse filho sem tudo isso no meio. Sem toda essa dor, sem toda essa confusão. Estou dando o que eu preciso, não é o que eu preciso. E a gente silencia toda essa confusão, coloca as coisas, né, nos seus devidos lugares, e a gente pode começar ali uma relação diferente. Olhar de verdade quem é esse ser, né, que é meu filho, mas é um ser do mundo, quem é essa criatura, o que ele precisa, o que eu posso fazer, e dentro daquilo que eu não posso fazer, como eu me acolho, como eu entendo e aceito que ele também vai ter as dores dele, ajudo ele a despertar nesse processo, e está tudo bem. Assim, existe um lugar de mais paz, né? Que não é aquela coisa sempre equilibrada, a gente vai ter altos e baixos, mas é como se a gente chegasse num lugar de alívio. Ai, tá tudo bem, né? Eu posso viver qualquer coisa. Leve. A gente volta a falar de aceitação, né? Já que a gente falou na live passada. É um lugar de aceitação da nossa história, né? Da construção do que a gente é, de que hoje eu posso fazer alguma coisa com isso, e a aceitação até dos nossos filhos, como eles são de verdade, né? E tem uma coisa, né, que você trouxe uma palavra, que eu vou até dizer no olhar sistêmico, que a gente usa muito, que é exatamente a concordância. Mas como é que a gente olha a concordância da nossa história? É a concordância de que aconteceu. Essa é a nossa história. Para de brigar com isso. Esses são os meus pais. Isso foi o que eles conseguiram me dar. Tá? E só poderia ter sido assim. Só poderia ter sido assim. Porque se pudesse, teria sido de uma outra forma. Esse é o ponto. Isso não tem nada a ver com olhar e achar que foi lindo aquilo que eu recebi, e achar que eles acertaram em tudo, né? Que é o que a gente já vem falando. Mas a gente usa exatamente a palavra concordância, mas nesse sentido. Sim, essa é a minha história. Sim, foi isso que os meus pais conseguiram me dar. Essa dor é a dor dos meus pais, que respingou em mim. E o que eu faço com isso daqui para frente? Né? Para que eu não fique numa maternidade tensa, que eu vejo muito, atendo muito, onde eu não posso errar, onde eu não posso falhar. Quando alguém chega para mim, nossa, com muita culpa, com muito peso, uma tensão, eu sempre pergunto, como é que você olha para sua mãe? Quais são as acusações que você faz? Porque se eu consigo olhar para minha mãe e reconhecer as imperfeições dela, isso tem um lugar aqui em mim, ok, mãe, eu reconheço as imperfeições, mas eu também reconheço onde eu cheguei com isso e o que você me deu, porque você não só errou, você também acertou. Eu consigo acolher tudo, eu consigo incluir tudo. Quando eu faço isso, eu consigo incluir a minha imperfeição. Então, quando eu falhar como mãe, eu vou ser extremamente mais gentil comigo. Entende? É um processo que ele se retroalimenta. Quanto mais eu exijo a perfeição dos meus pais, mais prisioneira eu estou, porque aí eu vou ter que ser muito perfeita. E nós sabemos que na maternidade, assim, e na maternidade, em qualquer situação da vida, isso não existe. Isso é irreal. Nós vamos falhar muito ainda. E poder acolher, nossa, eu fiz isso. E aquilo doer, nossa, Dani, ai, gritei com a minha filha, assim, e aquilo me machucou. E eu posso me acolher, posso dizer, ok, foi o melhor naquele momento. E eu me comprometo comigo, né? E eu consigo acolher e sentir os meus limites, para que a criança não precise lidar com o que não é dela. Existe uma questão que, assim, os nossos filhos terão crianças feridas? Muito provavelmente sim, né?
Mas o que eu digo é assim, eu espero que eles fiquem com o que é deles. Eles não precisam pegar as nossas feridas, né? Eu me lembro de uma cliente minha, ela tinha uma dor muito forte de rejeição. Ela foi uma criança que a mãe não pôde cuidar, colocou para adoção. Ela tinha um registro muito doloroso. E ela veio numa sessão muito transtornada, porque o filho estava brincando na escola. E era uma brincadeira de morria, e aí quem morria tinha que se afastar, ficar de fora. E aí o filho dela foi um dos primeiros a morrer, ficou de fora. Eles continuaram brincando. E nisso acabou o horário de intervalo. E os amigos foram embora e a criança ficou de fora. Ficou morta ali, né? Excluída. E aí ele ficou super chateado e tal, chegou em casa chorando. E ela veio para a sessão muito transtornada. Ela foi na escola, brigou com a professora, brigou com todo mundo, porque o filho dela foi rejeitado, porque não sei o quê. E aí ela foi na dor dela profundamente, né? E quando eu olhei para ela e falei, seu filho trouxe essa palavra? Ele se sentiu rejeitado? Ela parou. Eu falei, descreve o que exatamente seu filho te trouxe da experiência dele, né? E aí ela foi trazendo, depois em casa ela chegou, conversou com ele. Ele ficou muito frustrado, porque ele queria ter voltado para a brincadeira e brincado mais. Ele ficou muito chateado. Só que na leitura da criança, do filho, não tinha uma sensação de rejeição. Isso daí era dela. Só que se a gente não toma consciência disso, eu começo a imprimir no meu filho que ele é rejeitado. E a criança está numa outra história, foi uma outra coisa que pegou para ele, eu não escuto, porque imediatamente isso pega no meu corpo, isso me fere, acessa a minha dor. E aí veio aquele impulso, né? Aquela reação. E aí eu fiquei cega, não vejo mais nada, eu tô vendo só minha criança, eu tô olhando só para minha dor, né? E não estou enxergando quem está ali comigo. Qual é a real necessidade dessa criança? O que ela precisa? Que tipo de colo, de acolhimento, de explicação? Escuta, ela precisa. Né? E uma coisa que você trouxe, Ju, legal, que é assim, quando a gente começa a se cuidar, aquela criança birrenta, ela começa a parar de se manifestar, ela não precisa se manifestar tanto. Porque quando eu tô aqui, cega, a criança ela vai aparecer, mas na versão, ela vai gritar, ela vai espernear, né? E aí, se a gente olhar para as nossas explosões emocionais, né? A nossa criança me enxerga que eu tô aqui. Quando a gente começa a cuidar e acolher disso, a gente começa a dar espaço para aquela criança que eu trouxe, acho que na primeira live, a essência, né? Que é essa presença, que é essa conexão. O que eu quero? Essa espontaneidade, essa confiança, essa leveza. Aí a gente dá espaço para aquilo que há de mais divino na criança. Não precisa vir a criança machucada. É muito lindo. É muito lindo, né? Esse é o convite. Quando a gente começa a cuidar da gente, essa criança divina, ela pode se manifestar. Ela pode vir aqui começa a dor, né, Dani? Eu me lembrei do que você falou na live passada, que tem tudo a ver com o que você está falando agora, de uma experiência pessoal que você teve, que de repente te trouxe muita dor, mas você foi capaz de trazer isso à consciência e falar, olha, peraí, essa dor é conhecida, eu trago ela desde lá, olha o que está acontecendo. Está vindo isso, e você ressignificou as coisas, e o que poderia ter levado semanas, você dissolveu ali em algumas horas, mas porque tem muito autoconhecimento envolvido, né? Então já tem esse processo de ter olhado para isso e feito esse dever de casa, né? Então, assim, que hoje tem uma capacidade de transmutar aí com uma facilidade maior, né? De uma forma mais fluida, esse sentimento que vem, que vai vir, como você falou, faz parte de um registro, né? Que está na nossa alma, mas a gente não precisa ficar prisioneiro dele, né? De uma forma assim, que isso contamine a nossa vida negativamente, que influencia a nossa vida de uma forma negativa, né? E eu acho que o mais bonito também é que a gente está falando o tempo todo de conseguir não passar a dor para o filho. Eu acho que isso é uma das coisas muito bonitas da maternidade e de principalmente você ir curando, né, ao longo da maternidade. Eu ainda não sou mãe, então mães inspiradoras como vocês, né, me enchem de desejo de ser uma mãe plena quando acontecer. Mas o bonito é que, assim, eu ainda tenho um olhar de filha, de neta, né? Eu tenho já alguns papéis em relação à maternidade. Eu escolhi
por carreira, também cuidar de famílias, né? E especificamente de crianças com deficiência, né? Então, eu acho que o bonito é que eu ainda estando no lugar de filha, eu sempre me coloquei no lugar dessas crianças que eu atendo, que eu recebo, e eu tento ajudá-las a como comunicar suas necessidades, né? E isso foi me ensinando tanta coisa linda, porque eu mesma sei falar das minhas necessidades, mesmo sendo aqui verbal, né, típica, sendo um desenvolvimento, né, ok. Eu sei dizer todas as minhas necessidades, e aí eu fui buscar disciplina positiva, fui buscar comunicação não violenta, e agora eu sou apaixonada e acho que isso ainda era anterior a todos os outros, mas sempre chega na hora que tem que chegar. A criança interior, essa busca, esse encontro da gente com a gente mesmo, é o que vai realmente fazer sentido. Então, por que eu quis contar essa história um pouquinho resumida da minha caminhada? Primeiro, para contar já um pouco para as minhas pessoas, né, meus seguidores, pessoal que se identifica com o meu trabalho de afetoterapia, que é isso, é essa jornada que realmente está fazendo sentido para mim e que eu venho entregando aqui, né, através dos meus canais de comunicação. O quanto você, estando bem e consciente das suas próprias necessidades, dores e delícias de ser quem você quer, você consegue maternar de um jeito muito bonito, muito forte, muito real. E olhar para esse filho e entender as necessidades dele. Então, não tem espaço para você olhar para esse filho de uma forma diferente, que não seja uma grande aprendizagem e uma jornada linda juntos, né? Então, assim, já queria colocar que eu super indico para todas as pessoas que né, se identificam de alguma forma com o meu trabalho, que também conheçam essa minha nova busca pela criança interior, que realmente está fazendo muito sentido de tentar entender de uma forma mais profunda necessidades e sentimentos para poder se conectar com esse filho de uma forma bem autêntica, bem honesta, bem bonita, né? Isso é a evolução. Palavras lindas. É uma coisa muito legal. Pode falar, Ju. Eu ia só complementar, né, que no meu caso foi um pouco parecido, porque eu sou psicopedagoga e educadora de disciplina positiva e programadora neurolinguística, trabalho com famílias aí com consultoria desde 2015, e na minha própria vida pessoal e no trabalho, eu fui percebendo que no fundo tudo acaba nisso. Porque cada família que eu atendo, cada mãe que eu atendo, tudo começa e tudo acaba nisso. Isso. Quando você vai ver, existe um processo ali de maternar, de cuidar do filho, que passa pela criança interior daquele adulto, da criança interior daquele adulto. Então, como não olhar para isso? Não tem como. Então, a gente começou a buscar informação e nos encontramos nesse momento, né? Porque não tem como. Não tem por onde fugir disso. Chega um momento que vai chegar. Exato. Vai chegar. Eu atendo muitas pessoas desse universo mesmo, porque se a gente realmente está caminhando com profundidade, a gente vai chegar nisso, inevitavelmente. E é tão interessante que às vezes tem pessoas no workshop, muitos que não têm filhos, né? E às vezes até na terapia individual, e que no processo começam a perceber, e que chegam assim, eu não quero ser mãe, nunca quis ser mãe. Né? Que tem essa fala. E no processo, elas começam a perceber, assim, tinha um medo muito grande de ir para esse lugar, sabe? Medo, assim, a ponto de dizer que não querem, assim, de uma forma, lógico, inconsciente, né? Mas de perceber, já vi muitos relatos, assim, de dizer, nossa, senti uma vontade de ser mãe, assim, senti que tinha, assim, um desejo, né? Mas muitas vezes a dor, ela nos impede, inclusive, de viver esse sonho. Né? O medo de assumir esse lugar, o medo de falhar, porque se eu aponto muito, eu vou ter medo. Eu vou ter medo. Eu me lembrei de uma experiência, assim, também, pessoal, que eu vivi o ano passado, muito, muito linda com a Cecília. E a Cecília, eu desconfio que ela tem o mesmo tipo que eu, de querer tirar a dor, de querer agradar, de querer... Então, assim, eu tento incentivar a força quando ela se posiciona, assim, que é difícil, porque a minha criança foi boazinha, então eu não tenho esse recurso, eu tenho que
tirar para lidar, para não bloquear essa força dela, para ela que ela não seja a boazinha, né? Mas eu me lembro ano passado, quando eu estava passando pelo processo, né, da perda gestacional, a Cecília regrediu no xixi, ela teve algumas regressões do sono dela, até compartilhei alguns posts, e teve o xixi, que ela voltou a fazer xixi na calcinha. E ela já era desfraldada há mais de um ano, e foi muito tranquilo o desfraude dela. E eu sabia que tinha conexão com a perda, né, do bebê, com a minha dor, mas eu não estava aqui no nível mental ainda, eu não conseguia acessar exatamente como poderia ajudá-la. Eu lembro que a gente estava brincando, né, no chão, assim, e ela começou a se segurar assim, e aí eu olhei, me veio um clique, eu falei, nossa, quem faz xixi, né, quem não consegue controlar o xixi que escapa, é um bebê. Uma criança de quase 4 anos já, no caso dela, ela já conseguia fazer isso, ela já tinha adquirido esse lugar. E aí me veio, né, a ocupação dela do lugar de um bebê. E aí, imediatamente, eu olhei para ela e eu senti, né, não foi uma coisa que eu pensei, me veio a imagem de um bebê. E aí eu virei para ela e falei, filha, você não precisa ser um bebê para a mamãe. A mamãe dá conta de lidar com essa dor. Você pode continuar crescendo. Você não é mais um bebê. E aí gente, assim, no mesmo segundo, ela se levantou. E ela foi pro banheiro fazer xixi sozinha, como ela fazia. Né? De se limpar, de lavar a mão, da descarga, como ela já tinha adquirido, sabe? E aí ela voltou a fazer xixi na privada. Então, assim, é um processo profundo de autoconhecimento, de reconhecer o que está doendo em mim, que essa criança está pegando para ela, que não é dela. Eu dou conta de lidar com isso, mas ela não. Para ela isso é pesado. Ela vai lidar com a perda do irmão, mas não precisa ser um bebê para tirar a minha dor, né? Então as crianças, os filhos, eles nos amam assim incondicionalmente. Nós não, nós colocamos muitas condições para amar os nossos filhos, muitas condições. Nós temos muitas expectativas em relação a eles. Nós exigimos coisas que eles não podem nos dar. Nós projetamos neles, né? Por conta, muitas vezes, da nossa ignorância, da nossa arrogância, da nossa, sei lá o quê, falta de coragem, dos nossos medos, não importa. Não importa. Eu não trago isso numa postura julgadora, mas não importa. O que importa eu preciso ter coragem de olhar para isso, para que os nossos filhos possam seguir com o que é deles. Eles já têm as questões que eles vão precisar lidar, os resgates deles, as feridas deles. Não é justo nem com a gente, não é justo com eles. Então, não tem como a gente falar de uma maternidade consciente, profunda, sem a gente se conhecer. Não, vai ficar na superfície, vai olhar comportamento. Exato, é muito mais fundo, né? Então, porque tem muita gente que pensa, né, que já me trouxe isso, que falar da criança interior é falar do passado, de algo que ficou no passado. Mas não é verdade. É falar da gente hoje, é falar do que nos mobiliza hoje, é falar das dores que restaram, das dores da nossa alma hoje, que muitas delas foram vivenciadas na infância, mas que influenciam a nossa vida hoje. E quando a gente não traz isso para a consciência, aquela bola fica quicando, né? Uma forma de representar isso, os nossos filhos pegam. Então, é importante a gente olhar e dizer, peraí, isso aqui é meu, eu vou tratar, isso aqui eu vou cuidar, porque a gente libera os nossos filhos. E a gente não constrói. As crianças, a gente sempre fala, são esponjas, né? A gente, na psicopedagogia, estuda muito desenvolvimento infantil, a formação do cérebro e tal. A criança, nos primeiros anos de vida, ela não tem esse filtro que a gente tem. A leitura do mundo que ela vai fazer é um mundo que é construído em volta dela. A gente está ensinando essa criança. E a partir da como é a forma, como se reage nessa situação que você falou, né? Da sua cliente, que de repente teve uma reação exacerbada porque o filho foi rejeitado. Na leitura dessa criança, dependendo de como for conduzido, ele vai entender que ele de fato foi rejeitado. E aí, ponto, registro, que não precisava, né?
Ou então foi algo que se a gente não olha, e se a gente, né, no caso, essa mãe está cuidando, está olhando, está com você, mas se a gente não olha, a gente vai ter certeza de que foi aquilo que aconteceu, que a gente está defendendo o nosso filho, olha que perigo, né? A gente está defendendo o nosso filho, na verdade a gente está ajudando a construir um registro que não era necessário, um registro de dor, né? Então você vê que a gente erra nas melhores das intenções. Sim. E aí, Dani, com isso tudo, assim, eu sei que daqui a pouquinho o Instagram vai expulsar a gente, eu não sei se você tem mais conteúdo para trazer, mas eu queria muito se você pudesse falar um pouquinho do workshop. O que é esse workshop? O que a gente trabalha nesse workshop? Né? O que faz lá? Dá uma palhinha, será que você pode contar alguma coisa? Nossa, o workshop ele acontece em 2 dias, né? São 2 dias de imersão, o dia todo. E ele acontece basicamente no formato vivencial, né? Eu trago algumas conceituações, principalmente em relação ao enneagrama, né? Que são as construções das máscaras. Então, eu vou passando por todas as máscaras, pelas dores, para que cada um consiga se identificar, se perceber, acender uma luz. Aqui eu dei só uma pincelada, ela vai entrar nos 9 tipos para a gente poder perceber, para a gente reconhecer a voz interna e para a gente, como é que a gente faz para, não é anular, mas, enfim, equilibrar com essa voz que a gente acaba trazendo, né, internalizando. E aí nesse workshop a gente vai poder vivenciar, né, o encontro com a nossa criança. A gente vai poder acessar essas dores e trabalhar de uma forma a transpor a dor, né? É muito bonito porque, assim, o feedback que eu recebo é assim, nossa, inclusive eu fui em BH, né, há alguns meses, e lá a gente fez um espaço de uma psicóloga muito conceituada, uma senhora já com muita experiência, e ela ficou os 2 dias com a gente, ela estava na sala e no final ela disse, nossa, eu estou impressionada como você consegue trabalhar com dor de uma forma tão leve. Porque quem fez, né? E se alguém estiver aqui nos assistindo e fez, escreve para falar se eu estou falando mentira. Já tem depoimento aqui, Dani. A gente trabalha de uma forma a gente trabalha de uma forma muito profunda, mas é com muita leveza, é com muita alegria, sabe? É um trabalho realmente de acolher, de acolhimento dessa dor, de aprender a lidar. É óbvio que a gente não vai sair do workshop, pronto, resolvi. Mas eu recebo relatos, eu fico tão feliz, pessoas que fizeram há meses dizendo, Dani, aconteceu isso na minha vida. Então, assim, não é uma coisa de efeito, ok, trabalhamos aqui, a gente sai. Não, é um efeito que ele é sustentável, é duradouro. Algo muda dentro de nós, sabe? É um olhar para a nossa vida, um olhar para a nossa história, um olhar para os nossos pais, sabe? E então, nesses 2 dias, a gente vai caminhar, é todo um processo para que a gente consiga chegar, né, nesse lugar, né, de paz, sabe? De poder olhar e dizer, eu quero fazer algo diferente daqui para frente. E eu posso fazer isso, que é o mais legal. É porque a gente sai com a sensação de que a gente pode, a gente acessa isso. Isso é muito bonito, né? Olha, eu de participar. Ai, que linda. Vamos ler um comentário. Isso, a Josiane diz que participou, o workshop é maravilhoso, intenso, de muitas vivências que nos tiram do mental para o sentir, que é muito mais potente. E o sentir é onde a transformação acontece, né? Não é no mental. Claro que a gente precisa do mental para dar essa sustentação, mas eu acho que a viradinha de chave ela acontece no vivencial, né? No sentir. No vivencial. É o que o Domingos Cunha fala, né? Você só cura aquilo que você sente. Por isso que é vivencial. Não adianta a gente, né, ficar só na teoria, na intelectualidade, não é o que vai virar. Mas, Dani, a gente tem ali alguns minutinhos ainda. Eu queria falar para todo mundo que está aqui assistindo o workshop no Rio de Janeiro. Vai ser nos dias 27 e 28 de abril, agora no fim do mês. E até sexta-feira, agora, a gente está com venda promocional do primeiro lote. Então, se você tem interesse em fazer o workshop, se você conhece pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo, compartilha, indica o link do workshop na minha bio, na bio também da Adriana, do Afetoterapia, tem informação lá no Insta da Dani também. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem enviar mensagem privada, enviar direct. Aproveitem que até sexta-feira a gente está com venda promocional, terminando aí as vendas do primeiro lote.
muito, numa expectativa danada. Com a presença da Dani aqui, que é sempre, a fala da Dani é sempre incrível. Sempre mexe aqui algum botãozinho. É exatamente isso, é esse lugar aí que é profundo e leve ao mesmo tempo, e como que isso é possível, né? Então, a gente fala de coisas que são muito profundas e dolorosas, mas a gente pode cuidar disso. Eu acho que é um pouco nesse sentido, né? A gente pode, eu achei bonito que você falou de concordância, né? No sentido de aceitação e abraçar a nossa história. Então, eu concordo com a minha história, porque foi assim. E a partir daqui, agora, o que eu vou fazer com isso? E a gente pode fazer tanta coisa bonita, né, Dani? A gente pode ficar preso na nossa dor, resmungando, reclamando, acusando, cobrando, ou a gente pode dizer, ok, foi isso aí. Então, eu achei bonito isso. Eu concordo, daqui é meu, isso é meu. E agora eu vou entrar em coragem, né? Eu tenho até, eu separei aqui um trechinho da Louise Hay. Dá para eu ler um trecho que ela fala? Porque é exatamente isso que a gente está falando. A gente pode encerrar, sim. Finalizar? Que ela fala assim, a Louise Hay, ela trabalhou muito com a criança interior, ela faleceu, acho que no ano passado, e é uma das grandes pessoas no mundo que aprofundou nesse tema. Então, ela diz assim, não importa como foi a sua infância, a melhor ou a pior, você e apenas você é responsável por sua vida agora. Você pode passar o seu tempo culpando seus pais ou seu ambiente. Porém, essas atitudes irão mantê-lo no padrão de vítima. O amor é a melhor borracha que eu conheço. Ele pode apagar a mais profunda e dolorosa memória, porque o amor, ele vai mais fundo do que qualquer outra coisa. Se suas imagens mentais do passado são fortes e você se mantém afirmando é tudo culpa deles, então você ficará estagnado. Você quer uma vida de dor ou de alegria? A escolha e o poder estão sempre dentro de você. Olhe no fundo de seus olhos e ame a pequena criança que vive em ti. É lindo, né? Demais, estamos aqui, ó, falando em e acho muito bonito, muito forte. Um trecho que você reservou para trazer aqui e a gente encerra a nossa live de hoje com ele. Eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar esses 3 dias aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento. E não é só o conhecimento no sentido intelectual, né? É esse conhecimento e essa potência de alma mesmo, a forma como, né, como o trabalho é feito, com muita seriedade, assim, e afeto, né? E amor, e um acolhimento, e ao mesmo tempo firmeza, e a firmeza e gentileza, né? A disciplina positiva, esse lugar aí tão bonito que você conseguiu consolidar o seu trabalho. A gente te agradece muito por estar vindo do Rio, fazer essa parceria com a gente, e por estar aqui com a gente nesse processo aí dessa série de lives que a gente fez para divulgar um pouquinho mais para o mundo, para as pessoas, o que é esse trabalho tão bonito de encontro com a criança interior. Muito obrigada. Obrigada. Eu sou muito grata também. Honro demais nosso encontro. Estou doida para a gente dar um abraço presencial, sair do virtual agora, né? Espero quem estiver no Rio, quem estiver próximo, vale muito a pena, né? Se deem a chance, né? Porque tem até vários depoimentos no meu Insta, depois se vocês quiserem compartilhar nos stories, porque realmente é muito transformador, né? Então, eu vou de corpo e alma, feliz da vida, e eu espero encontrar vocês e quem sentir aí no coração que esse é o momento de olhar para isso, e a gente vai de mãos dadas, né? Com firmeza. Vai. Muito obrigada para todo mundo, um ótimo dia. Obrigada pela presença. Um beijo. Tchau, Dani. Obrigada, Dani. Beijo, amores. Compartilhar. Vai compartilhar.